dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical Virtual para os adultos. Entretanto, qualquer pessoa que desejar ouvir sobre a Palavra de Deus, que nós estamos estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Então você pode naturalmente nos acompanhar. Se tem a Bíblia, abra a sua Bíblia aí logo em Mateus, que nós vamos ler um trecho do Sermão do Monte feito por o nosso Senhor Jesus Cristo. O tema mesmo de hoje é a oração do cristão. A oração do cristão. E nunca é demais a gente falar sobre este assunto, porque a oração é de importância vital para a vida de todo cristão, para a vida de todos nós, né? Porque sem oração não há comunhão com Deus. Sem oração não há vida cristã. Sem oração nós não crescemos espiritualmente. Sem oração não há amadurecimento da fé. Sem oração não existe poder do Espírito Santo em nós. A oração, meus queridos, é tão importante que Jesus não só exercitava estes momentos, como também ele passou a nos ensinar de uma forma muito detalhada como nós deveríamos orar, dada a importância da oração para a vida cristã. Nós vamos ver então esta parte do Sermão do Monte, né, em que Jesus nos ensina sobre a nossa atitude, como nós devemos orar. Então, está registrado lá na Bíblia, no Sermão do Monte, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 13. Eu vou ler na linguagem NVI, né? E você acompanha na sua Bíblia, na versão que você tiver. O que é que diz então Mateus 6, a partir do verso 5? Jesus falando sobre oração. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, disse Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual seria então o objetivo da oração? Muita gente pensa que oração é para você pedir a Deus alguma coisa ou agradecer a Deus alguma coisa. Mas na realidade, quando a gente vai examinar a oração, a gente vê que a oração o objetivo dela é a gente buscar comunhão com Deus. Através da oração, a gente vai buscar a nossa comunhão com Deus. Essa deve ser a nossa principal motivação. Ora, quando Jesus estava lá no monte fazendo o seu sermão, lá tinha os seus discípulos, tinha os fariseus, tinha os pagãos. Então Jesus Cristo procurou ensinar primeiro o que é que não deveria acontecer na oração.
para depois falar o que deveria acontecer na oração. Então ele falou primeiro o que não deveria acontecer. Quando ele falou o que deveria acontecer, então ele nos deu aquela oração modelo que a gente chama oração do Pai Nosso. Então vamos observar algumas coisas que Jesus Cristo falou que não devem acontecer na nossa oração. Aí ele diz mesmo assim, ele começa falando assim, deixa-me ver aqui o texto. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quando ele diz assim, quando vocês orarem, ele já está afirmando que o seu discípulo ora. É quando você orar. Ele não diz, se um dia vocês pensarem em orar. Não, quando orarem. Quando vocês orarem. Então, Jesus Cristo já parte da premissa que todo cristão ora. Né? Essa é a primeira lição que a gente vê logo assim de relance. Ele disse, não seja como os hipócritas. Por quê? Jesus falou assim. Porque ali, entre todos aqueles que estavam na multidão, existiam muitos fariseus. E os fariseus, como Jesus disse, eles procuravam um lugar de destaque dentro da sinagoga para orar. Ou então na esquina das praças, levantavam a mão. Bom, o que estava então acontecendo com os fariseus? Eles procuravam aparentar uma religiosidade, né? Por isso eles procuravam lugares de destaques e as esquinas das ruas. Aí Jesus vai dizer, olha, não use de hipocrisia. Essa palavra, hipocrisia, ela tem a sua origem aí no teatro grego. O teatro grego, os artistas, eles vestiam uma máscara sorridente, mas lá no seu interior estava cheio de amargura e de ódio. Então essa palavra veio para definir essa aparência de alegria, quando na realidade dentro do coração estava cheio de amargura. Então apresentava uma coisa que não era verdade. Jesus então condenou essa atitude de orar a Deus apresentando alguma coisa que não era verdade no coração. A oração dos fariseus, disse Jesus, né? A oração hipócrita, ela não é recebida por Deus, porque ela não é feita com sinceridade, né? As palavras eram bonitas, mas o coração estava feio, cheio de insinceridade, tá bom? Então, primeira atitude que Jesus nos ensinou, que não deve acontecer na oração, é a atitude hipócrita. Outra atitude que ele falou está aí no verso 6, é a atitude mecânica. Essa também não deve acontecer na nossa oração. Veja lá no verso 6, ele disse, quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Por que acontecia lá? Entre aqueles que estavam no pé do monte lá, os discípulos, os fariseus e os pagãos tinham uma prática de repetir a oração. Eles pensavam que por muito repetir aquela mesma frase, então os deuses iam atendê-lo. Ora, Jesus disse assim, olha, não é por aí. Jesus então disse, não é pela repetição, né? E existem, meus irmãos, muitos grupos, inclusive ditos cristãos, que têm orações decoradas e ficam repetindo as orações sem entender o que Jesus Cristo falou, que nós não deveríamos repetir, porque não é o fato de repetir que significa que Deus vai ouvir. Nós precisamos ter cuidado, porque até no meio das nossas igrejas, nós já ouvimos várias vezes um jargão. Você deve se lembrar dele. Dizendo assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quem cita este jargão está querendo assim enaltecer, né, o momento que você deve dedicar de oração, de comunhão com Deus. Mas existe um perigo atrás desse jargão. Qual é o perigo? Né?
Primeiro é que eu posso pensar assim, se eu muito oro, muito tenho poder. Então você fica pensando assim, eu vou orar muito para carregar a bateria e ficar cheio de poder. Na realidade, o poder não é nosso. O poder é de Deus. Quando nós oramos, o Espírito Santo que habita em nós é que nos faz instrumentos de poder de Deus. O poder é de Deus. E o Espírito Santo opera em nós com poder. É esta, então, a orientação, então, da palavra de Deus. E outra, essa de pensar como gentios, muita oração, muito poder. Então, vamos repetir muitas vezes. Ora, o que é muita, o que é pouca e o que é nenhuma? É quantidade. E foi exatamente isso que Jesus Cristo disse. Ó, quantidade sem qualidade, não adianta você repetir. Tem que ter qualidade na oração. E algum irmão pode então estar perguntando, quanto tempo então eu devo orar? Durante o dia? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Qual é o tempo assim para eu me considerar um cristão assim dedicado? Meus queridos, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por quê? Porque oração é uma atitude de comunhão com Deus. Ora você pensa em Deus, ora você fala em Deus, ora você tem atitudes de um verdadeiro cristão, de um filho de Deus. Então você ora em todo momento, você ora no ônibus, quando está caminhando, quando está trabalhando, né? Você ora ao deitar, ao se levantar, até no repouso você ora também. Devemos orar sempre, porque isso nos aproxima de Deus, isso nos faz criar um ambiente de comunhão com o nosso Deus. Algum irmão pode estar perguntando, e qual deve ser então a minha postura quando eu vou orar? Eu devo orar de joelhos, eu devo orar sentado, eu posso orar em pé, eu posso orar deitado na cama. Qual deve ser então a minha posição? Pelos ensinamentos todos, a gente vê que a posição não é, a posição física não é o mais importante. A posição da alma, a sinceridade do coração é que é a mais importante. Quando a gente for ler as palavras, a Bíblia toda, a gente vai encontrar centenas de servos de Deus orando e sendo atendidos por Deus. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 20, Ezequiel orou deitado. Ele estava na cama, estava doente. Diz o texto que ele se virou para a parede e clamou a Deus. Deus ouviu a sua oração. Estava orando como? Estava orando deitado. Jonas, no capítulo 2, diz que Jonas estava dentro da barriga do peixe. Olha, imagina a situação de Jonas. Jonas estava dentro do mar, dentro da barriga do peixe. Ele não sabia nem se estava de ponta cabeça, né? Mas ele orou e Deus ouviu a sua oração. Assim tem centenas de casos. Pessoas que oraram sentadas, que eram paralíticos, clamaram ao Senhor, né? Gente que orou em pé no templo, botou as mãos, agradecendo a Deus, né? Jesus orou pendurado numa cruz. Não é? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orou e estava pendurado. Então, não é a posição que é o mais importante, mas a sinceridade de coração. Orar de joelhos é bom. Se o irmão tem esse costume de fazê-lo, continue fazendo. É muito bom, é uma posição de quebrantamento diante de Deus. Agora o irmão tem que se lembrar o seguinte: quando o irmão se ajoelhar, o seu coração também tem que se ajoelhar. Não pode ficar com o coração soberbo, né? Você tem que orar de joelhos e também com o coração assim dobrado diante de Deus. E também não devemos condenar aquele irmão que não ora de joelho. Por quê? Porque tem pessoas que têm dificuldade de se ajoelhar. Por exemplo, uma pessoa de 120 quilos, ou obeso, se ele se ajoelhar, para levantar, vai ter 2 pessoas para levantar, ele pode inclusive se machucar, né? Tem pessoas idosas na nossa igreja que tem artrose, né? Tem dificuldade até de se sentar, quanto mais de se ajoelhar. Então a gente não deve estar olhando para o irmão e querendo condenar o irmão porque o irmão não se ajoelha. Olha, se você puder orar de joelho, ore, mas também com o coração assim contrito diante de Deus.
Outra coisa que é costume na nossa igreja. O dirigente vai, no momento da oração, ele pede, meus irmãos, vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e baixar a cabeça. Eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia não está mandando ninguém ficar de pé, fechar os olhos e baixar a cabeça. Mas por que nós fazemos assim? Por uma simples analogia com aquilo que Jesus, a conduta de Jesus. Jesus, quando ele ia orar, ele costumava orar sempre, diariamente, né, com seus discípulos e tal. Jesus se retirava para o Jardim das Oliveiras. Por quê? Porque era um lugar tranquilo. Não havia movimento de gente. E lá ele poderia ficar tranquilo para fazer a sua oração, sem nenhuma interferência de movimento de gente ao seu redor. Então, quando a gente fecha os olhos na igreja, a gente desliga o visual da distração, né? Aí fechou os olhos, fica tudo no escuro ali, você não vai se distrair. E por que curvar a cabeça? É uma atitude de reverência, de humildade diante de Deus. Somente isso. Não tem nenhuma graça em você baixar a cabeça, não. Não é porque você não baixou um pouco a cabeça que Deus não está ouvindo sua oração. De maneira nenhuma. É só uma atitude, como você se ajoelhar, é uma atitude, você baixar a cabeça também. É uma atitude de reverência diante de Deus. Tá bom? Jesus vai orientar, pensa, olha, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Tem muita gente que pensa que a oração só tem validade se for assim. Não é bem isso. Jesus aí, no sermão dele, ele estava fazendo um contraponto com a atitude dos fariseus. Ele disse, olha, não adianta você se preocupar com a aparência. Se você fizer no cantinho, lá, no seu quarto, sem interferência de ninguém, se ninguém está vendo, aí fica até muito melhor, certo? Então, Jesus não está proibindo. E a gente vê na Bíblia várias ocasiões que foram feitas orações em público. Não há condenação da oração em público. A oração reservada no seu quarto, sozinho, é muito bom. Mas a oração pública, a igreja cristã primitiva fez, os discípulos fizeram, o próprio Jesus fez, e quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso, quer dizer, estava com todo mundo ali. É nosso, né? Ele disse, é Pai meu. Não, é Pai Nosso, porque todos estavam juntos. Então, não há nenhuma dificuldade em se orar em grupo. Agora, alguns cuidados a gente precisa ter quando a gente vai orar em grupo, né? Isso é talvez uma recomendação assim, pessoal minha, mas que os irmãos já sabem, porque isso faz parte do nosso comportamento. O que é que acontece? Quando a gente vai orar em grupo, que alguém manda você orar, você vai orar e toda a congregação vai acompanhar você na oração. Ora, se você está acompanhando a pessoa em oração, você pode dizer amém, tanto audível, né, que o pessoal ouve, ou de forma silenciosa. Você escolhe como você melhor achar. Então você está confirmando a fé. Agora, se você faz uma oração de 5 minutos, né, então você se estendeu muito, as pessoas já vão ter dificuldade de acompanhar o seu pensamento. E se você passar mais de 5 minutos, aqueles que estão orando com você, agora vai começar a orar por você, porque você não está sabendo botar um ponto final. Então, precisa ter esse cuidado de quando orar, você está representando a todos. Então, você procura ser o mais objetivo possível. Não tem medida não, mas o mais objetivo possível para que os outros possam acompanhar. Agora, quando alguém está orando, os irmãos já devem ter entrado em alguma igreja que o dirigente diz, vamos ser dirigindo a oração pelo irmão fulano de tal. O irmão se levanta para orar e todo mundo ora ao mesmo tempo. Os irmãos já viram alguma igreja assim, né? Pois bem, Deus ouve, porque Deus
tem poder para tudo. Deus ouve a oração de todo mundo. Agora, o que acontece com a congregação? Um atrapalha o outro, você tem até dificuldade de raciocinar com todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, qual seria melhor? Vamos orar silenciosamente. Todo mundo ora, ninguém atrapalha ninguém e Deus ouve todo mundo. Então, se é para orar todo mundo ao mesmo tempo, vamos orar silenciosamente. Se é para orar em grupo, então a gente ora, né? E aquela pessoa que está orando, conduzindo o pensamento de todos, os outros vão dizendo amém, né? Para que não haja assim tumulto e não dificulte a zoada, né? Não atrapalhe então a conversação, a comunhão com Deus. Vamos lá então agora para o texto para ver o que é que ele diz que deve acontecer na oração. Vamos ver o que é que Jesus diz. Ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa frase já é uma adoração. Primeiro porque reconhece Deus como Pai Supremo. E que é nosso, né? Ele não é um Deus lá nas nuvens, mas é um Deus que está conosco, um Pai nosso. E ele não é um pai como o pai terreno, sujeito a falhas, sujeito a fazer coisa errada. Ele é um Pai nosso que está nos céus. Ele é um Pai superior, um Pai perfeito. Então, esta primeira frase já é uma adoração a Deus, é um reconhecimento de que nós somos filhos adotivos desse Pai celeste. Entendeu? É a primeira atitude na oração, é uma atitude de adoração ao nosso Deus. Depois, ele vai começar então a falar na oração sobre uma relação nossa com o Pai. Ele diz: santificado seja o teu nome. Ora, Deus já não é santificado, por que foi orar para que Deus seja santificado? Não, Jesus está dizendo assim: santificado seja o teu nome em nós. Nós precisamos santificar com a nossa vida a pessoa de Deus. Ele já é santo, né? Então, como é que nós santificamos a pessoa de Deus? Com a nossa obediência a Deus, né? Com a nossa reverência, quando nós exaltamos o nome de Deus, quando nós honramos a Deus com as nossas atitudes, quando nós glorificamos a Deus, tudo isso é uma atitude de santificação do nome de Deus. É santificado seja o teu nome em minha vida, em nossa vida. Aí ele continua: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Olha, o reino é do Pai Celeste, né? Ele está lá no céu. E a gente pede para vir o reino dele até nós. Olha, o reino dele já veio, né? Quando Jesus veio ao mundo. Então, o que é que a gente precisa para fazer para que esse reino venha a nós? É aceitar Jesus como rei. No momento em que a gente aceita Jesus como nosso rei, como governador da nossa vida, então nós estamos reconhecendo esse reino. E esse reino está, então, em nós. Quando nós enaltecemos os valores do reino de Deus, nós estamos pedindo, então, a Deus que faça realidade esse reino em nossa vida. Vamos continuando. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Olha, nós somos pessoas e temos a nossa vontade. Deus também é uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa, e Deus tem também a sua vontade. Só que a nossa vontade é imperfeita, e a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então o que é que deve acontecer? Deve acontecer que nós devemos sempre pedir que a vontade de Deus prevaleça, seja feita a tua vontade e não a nossa. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor. Entendeu? Então o que a gente deve fazer é procurar conciliar a nossa vontade, a vontade de Deus. A segunda parte da oração, agora Jesus vai falar das necessidades pessoais. Primeiro da relação com Deus, agora da relação nossa
com as nossas necessidades. O que é que nós precisamos? Ele diz, dá-nos o pão de cada dia. O que representa então o pão de cada dia? A nossa necessidade básica. Nós temos algumas necessidades básicas, por exemplo, moradia, é uma necessidade básica, alimentação, vestuário, isso é necessidade básica, o pão de cada dia, a comida que a gente tem sobre a mesa, isso é necessidade básica. Jesus não está ensinando a gente pedir coisa supérflua, né? Tem gente que ora pedindo o pão de cada dia, mas está pensando já no patê, ou então naquela comida toda especial, toda trabalhada. Olha, não há pecado em você desejar uma comida mais trabalhada, né? Mas até um pouco mais cara. Mas se Deus der, é graça dele, né? Nós não merecemos, é graça dele, nós devemos agradecer. Mas o que ele orienta é que a gente se preocupe com o básico, com aquilo que é realmente necessário. Algum irmão pode, até ouvindo o sermão do monte, Jesus falando que a gente não deveria juntar tesouros na terra, né, onde os ladrões minam e roubam, e pode pensar até que a gente não deve se preocupar com dinheiro, nem de fazer nenhuma provisão, né, na hora da dificuldade. Meus irmãos, não é pecado você ter um dinheiro reservado, uma pequena poupança para a hora da dificuldade, a hora da escassez. O que é que Jesus nos ensina? É que nós deveremos depender muito mais do provedor do que da provisão. Nós devemos confiar em Deus, mas devemos ser prudentes também de fazer uma pequena reserva para a hora das nossas necessidades. Então não fique preocupado que está cometendo um erro se você está guardando alguma pequena poupança. Até porque o dinheiro não é o mal. O mal é amar ao dinheiro. Aí Jesus condena, né? O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mas você ter uma reserva, isso é uma atitude prudente. Vamos adiante. Jesus então diz na oração, perdoa-nos as nossas dívidas. Quais são as nossas dívidas? As nossas dívidas são os nossos pecados, que nós não podemos nunca pagar, nem com oração, nem com nenhuma coisa que a gente possa fazer, alguma caridade, nada do que nós possamos fazer nesse mundo vai pagar a nossa dívida para com Deus. Porque só quem pode pagar essa dívida é o próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar a nossa dívida, né? Então veja a oração e veja o checkmate que ele dá em mim e você. Perdoa-nos as nossas dívidas, quer dizer, as dívidas que nós temos, Deus perdoou, nos perdoou, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí o negócio pegou, porque aí você tem que ter uma atitude decorrente dessa atitude plena e perfeita de Deus para conosco. Ele nos perdoou a dívida, e assim também nós deveremos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles que nos fazem mal. A gente deve ter uma atitude como Deus teve conosco. Este é o padrão. Nós deveremos também perdoar aqueles que nos ofendem. Aí ele continua, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aí, no original, está significando assim, o próprio maligno, né? Que nós deveremos, a oração é pedir que ele nos livre do maligno. Por quê? Porque o maligno quer nos desviar da comunhão com Deus. O maligno quer que a gente guarde mágoa no coração, não perdoe ninguém. E se a gente está com mágoa no coração, como é que a gente pode ser perdoado por Deus? Se a gente está cheio de mágoa no coração, né? Se a gente está obedecendo a orientação do maligno, a gente está fazendo tropeçar a nossa própria vida, né? E perdendo a comunhão com Deus. Então, nós peçamos a Deus, né, que nos livre dessa tentação do maligno, para que nunca caiamos, né, na tentação e quebrar
essa comunhão, né, plena, né, agradável com o nosso Deus. Nós deveremos, meus queridos, colocar a nossa vida sempre numa atitude assim de oração, reconhecendo que nós carecemos da graça de Deus, do seu amor, do seu cuidado, né? Colocar assim os nossos joelhos em terra, sempre clamando a Deus, tendo uma atitude sincera, de coração, né? Para que Deus possa ouvir as nossas orações e atender às nossas necessidades, né? E assim a gente poder glorificá-lo também a Deus e poder também agradecer a Deus, não só na nossa vida, mas para os outros também, para servir de testemunho vivo do que significa a oração na vida de um cristão. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Amém.